livro de Lucas, capítulo número 18, versículo de número 35 a seguir. A passagem que fala do cego de Jericó. Talvez você já tenha ouvido muitas vezes acerca dessa passagem, mas eu gostaria de compartilhar com os irmãos mais uma vez essa noite, em nome de Jesus. Lucas, capítulo de número 18, versículo de número 35 a seguir. Glórias ao nome do nosso Deus. Os irmãos se encontraram, amém? Amém. Diz assim a palavra do Senhor. Chegando ali perto de Jericó, estava um cego assentado à beira do caminho, mendigando. Ouvindo passar a multidão, perguntou que era aquilo. Disseram-lhe que Jesus de Nazaré passava. Então ele clamou: Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim. Os que iam na frente repreendiam-no para que escalasse, mas ele clamava ainda mais: Filho de Davi, tem misericórdia de mim. Jesus parou e mandou que lhe trouxessem um cego. Chegando ele, Jesus lhe perguntou: Que queres que eu te faça? Respondeu ele: Senhor, quero ver. Disse-lhe Jesus: Vê, a tua fé te salvou. Imediatamente o homem tornou a ver e seguia-o, glorificando a Deus, e todo o povo, vendo isto, dava louvores a Deus. Amém, meus irmãos? Os irmãos podem tomar o vosso assento. Glória a Deus. Gostaria de estar compartilhando com os irmãos nessa noite acerca dessa palavra, desse texto, como nós provamos o nosso amor. Provamos o nosso amor quando nós desejamos uma mudança. Como que nós poderíamos provar o nosso amor para com Deus? Através de quando nós desejamos uma mudança em nossas vidas. E é isso que aconteceu na vida deste homem, do cego de Jericó. O desejo de mudar é uma grande prova de amor. Amor a quem? Amor a Deus, amor a si mesmo e amor aos que estão mais próximos de você. O que é necessário para que haja uma mudança, uma transformação? O que é necessário para que haja uma libertação? E o que é necessário para que haja um crescimento em nossas vidas? Aquele homem, meus irmãos, ele estava sentado à beira daquele caminho pedindo esmola. Por que ele estava assim, dessa maneira? Porque ele tinha uma deficiência visual. Aquele homem ele não enxergava, mas que um dia, segundo a palavra do Senhor, ele tinha uma visão como todos nós que estamos aqui temos. Mas devido a uma dificuldade, essa deficiência se agravou na vida dele até que ele veio a perder a visão. Talvez você ou nós estamos dizendo: eu não tenho essa deficiência visual, eu não tenho nenhuma deficiência nem auditiva, nem tampouco estou assentado numa cadeira de roda por causa de alguma paralisia, por causa de alguma deficiência, ou por causa de, ou por pior dos piores, qualquer deficiência eu não tenho. Talvez você esteja dizendo isso, mas sim, meus irmãos, nós queremos falar nessa noite a deficiência de caráter e da índole e de gênio. A deficiência moral, ela pode expor o homem ao que é uma sociedade. E o que acontece com esse homem? Ele é empobrecido e torna-se a sua vida um pesadelo perante a família e perante a sociedade. Quando este homem ele sofre dessa deficiência, através do seu gênio, através da sua atitude, através do seu caráter, e aquilo se torna visível na vida dele, é atingido quem? A sua família, as pessoas que estão à sua volta. E aquele homem, ele estava condicionado a uma vida de miséria, porque ele estava ali à beira daquele caminho, ele estava infeliz, ele piorava a cada dia, mas Deus viu que aquele homem não estava satisfeito e tinha um desejo incontrolável de ser curado. Ele tinha um desejo incontrolável
de receber uma mudança em sua vida. E este é o sentimento que Deus espera ver na minha vida e na sua vida, o desejo de mudar. Deus, Ele espera que nós venhamos a desejar mudanças em nossas vidas. Este homem, ele clamou: Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim. Porque ele ouviu que Jesus estava passando por ali. Porque ele ouviu os milagres que Jesus estava fazendo. Embora existisse uma multidão que queria calar, embora existisse uma multidão que dizia para ele ficar quieto, ele desejou ter uma mudança em sua vida. Mas alguns passos, meus irmãos, mas antes de qualquer mudança, aquele homem precisava de tomar alguns passos na sua vida. Antes de uma mudança, aquele homem tinha que tomar algumas atitudes na sua vida. E aquele homem, ele reconheceu a sua imperfeição. Quantos de nós temos reconhecido a nossa imperfeição? Muitas vezes, por causa da nossa arrogância, muitas vezes, por causa de uma falta de caráter, muitas vezes por um coração endurecido, muitas vezes por uma surdez espiritual. Nós não queremos reconhecer a nossa imperfeição, mas olha a lição que esse homem trouxe para nós. Ele reconheceu sua imperfeição, ele clamou a Jesus, e aquilo que o limita, prende, escraviza, empobrece, impossibilita e tira a sua alegria de viver. No versículo 35 do texto que nós lemos, aquele homem, meus irmãos, ele estava ali um cego, assentado à beira da onde? Do caminho. Qual era o sentimento que predominava ali no coração daquele homem? Aquele homem era cego. Como estava a sua autoestima? Estava lá embaixo. Porque quem é que gosta de estar sentado à beira de um caminho mendigando? Ninguém. Colocamos, meus irmãos, no lugar daquele mendigo. Se algo dominasse a nossa vida e nos levasse até a mesma situação que esse homem estava, mendigando, cego, assentado à beira daquele caminho, pedindo esmolas, ele não estava feliz. A sua autoestima estava lá embaixo. Com certeza, se nós estivéssemos na mesma situação que este homem, a nossa autoestima estaria lá embaixo também. Mas ele sabia que viver dependendo de ajuda de outro homem é algo muito vergonhoso. Quem que gosta de ficar dependendo de outra pessoa? Quem que gosta de ficar dependendo de alguém da sua família? Quem que gosta de ficar dependendo de alguém na sua fábrica, no seu trabalho, na sua escola? Ainda mais dependendo de que pessoas levassem esmola para ele poder se alimentar. Com certeza ele não gostava disso. E com certeza nem eu e nem você gostaríamos de viver uma vida dessa maneira, porque é algo muito vergonhoso. Viver, meus irmãos, um sentimento de impotência destrói a autoestima de qualquer pessoa. E é provável que a família deste homem tivesse pena, mas ao mesmo tempo que eles tinham pena desse homem, eles tinham vergonha de estar próximo dele, por causa da situação. Imagine se você tivesse um parente seu que estivesse na mesma situação deste homem. Com certeza, meus amados irmãos, o sentimento de pena viria sobre as nossas vidas. Com certeza, o sentimento de vergonha de estar ali ao lado daquele homem viria sobre as nossas vidas. Mas o que ele mais queria era se libertar daquela deficiência. O que aquele homem mais queria era ser liberto daquela situação.
O que ele mais ansiava na vida dele era uma mudança de vida. E quando ele desejou esta mudança em sua vida, aleluia, Deus o restaurou. Deus o curou. E meus irmãos, nas nossas vidas não é diferente. Quando nós desejamos uma mudança nas nossas vidas, quando nós nos achegamos ao Senhor com um coração arrependido, quando nós nos entregamos na vontade de Deus, quando nós clamamos ao Senhor, não ficamos calados diante das circunstâncias, o Senhor, Ele transforma as nossas vidas, o Senhor, Ele muda a nossa situação, como já foi falado aqui nessa noite. Para Deus nada é impossível. Para Deus não existe impossível. Aos nossos olhos, a visão humana, meus irmãos, existem várias coisas, inúmeras coisas que é impossível. Mas na visão de Deus, meus irmãos, não existe impossível para Ele. Tudo é possível àquele que crê. E ele creu que Deus poderia fazer algo em sua vida. Aquele homem, ele teve a sensibilidade de ouvir também. No versículo 36 do texto que nós lemos, é importante que você acompanhe na sua Bíblia. No versículo 36, ele ouviu o quê? O alvoroço da multidão que passava. Ele ouviu. O que está acontecendo aí? Está acontecendo algo diferente. E ele ouviu todo aquele alvoroço. E toda mudança nas nossas vidas passa primeiro aonde? Pelo ouvir. Quando nós damos ouvidos, aí começa a transformação das nossas vidas. Se ele estivesse distraído, se ele estivesse desligado, se ele estivesse desapercebido ou indiferente com aquilo que estava acontecendo, meus irmãos, a grande virada na sua vida com certeza não teria acontecido naquele dia. Mas aquele homem estava atento. Embora ele estivesse assentado, mendigando, pedindo, desejando ali talvez um prato de comida, quem sabe, eu não sei. Ele não sabia, não conseguia enxergar as pessoas que passavam ali à sua volta. Ele ouvia vozes, mas quando ele ouviu aquele alvoroço, aquilo chamou a atenção dele. Aquilo, meus irmãos, fez com que ele parasse para ouvir aquilo que estava acontecendo. E a maioria das pessoas que estão escravizadas, vivendo uma vida pequena, é porque tem dificuldade de ouvir. Aquele homem, ele não via, ele não enxergava, mas quando aquele alvoroço começou a acontecer naquele lugar, ele parou para ouvir. Ele deu ouvidos àquilo que estava acontecendo. Ele parou para ouvir, porque ele percebeu que podia acontecer algo em sua vida. Quem, meus irmãos, não para ouvir, nunca sai do caminho onde se encontra. Se nós não pararmos para ouvir aquilo que Deus ele tem para as nossas vidas, nós nunca vamos sair da mesmice. Da mesma maneira que nós entramos aqui, nós vamos sair por essas portas afora. Se na fábrica nós não pararmos para ouvir o nosso superior, nós vamos perder o emprego, porque não estamos dando ouvido ao nosso superior. Na vida deste homem não foi diferente. Ele parou para ouvir. Ele parou para ouvir aquilo que a multidão estava falando. Quem não para ouvir, meus irmãos, perde as grandes oportunidades na sua vida. Talvez existem pessoas que você conhece, como existem pessoas que eu conheço, ou até mesmo uma situação que nós mesmos passamos, meus irmãos, e não paramos para ouvir um conselho, não paramos para ouvir a voz de Deus, não paramos para ouvir um ancião, e não ali atentamos para aquilo que está sendo falado. Perdemos oportunidades na nossa vida. Quem não para ouvir não sai do território dos pobres de mente, porque não para ouvir um conselho,
porque não para ouvir uma palavra, porque não para ouvir o que Deus está falando. Quem não sabe ouvir, não pode reclamar que você está passando por dificuldades na sua vida, porque nada acontece na sua vida, porque nós estamos vivendo uma vida insignificante. Quem não sabe ouvir com atenção aquilo que Deus Ele está falando, pode perder o dia do seu milagre. Quem sabe o dia do milagre é hoje? Eu não sei. Quem sabe você está esperando algo, que Deus faça algo na sua vida? Eu não sei, mas tudo é possível naquele que crê. E se você der ouvido à voz de Deus nessa noite, Deus Ele pode operar um milagre. Aleluia. Aquele homem, ele perguntou, meus irmãos, versículo de número 36 ainda. Aquele homem, ele parou para ouvir. Agora aquele homem pergunta: o que era aquilo? Ele ouviu aquele alvoroço, ele parou para ouvir. Está acontecendo algo diferente. Talvez inúmeras pessoas passavam por ali todos os dias, irmãos, porque ali era um caminho, ali onde as pessoas entravam e saíam daquela cidade para fazer compras. Era rota de mercadores. Muitos entravam, muitos saíam daquele lugar. Constantemente ele ouvia as vozes, mas naquele dia foi diferente. Ele viu, ele percebeu que algo diferente estava acontecendo e algo podia acontecer em sua vida. Ele atentou, ele deu ouvidos para aquilo, e aquele homem ele perguntou: que era aquilo? Muitas vezes, irmãos, nós não paramos para pensar que as perguntas, ela é essencial na minha vida e na sua vida. Muitas vezes nós não paramos para perguntar e deixamos que grandes mudanças aconteçam nas nossas vidas, porque não perguntamos. Quantos de nós já paramos para perguntar para Deus: Deus, o que queres da minha vida? Quantos anos você está aqui no Japão? Eu estou aqui no Japão há 23 anos. Há 13 anos eu conheci o amor de Cristo. E há 13 anos, meus amados irmãos, nós estamos perguntando: Senhor, o que queres de mim? Senhor, o que queres de mim? E Deus, todos os dias, meus irmãos, Ele vem respondendo o que Ele quer das nossas vidas. Com certeza, se você perguntar, Ele vai responder para você o que Ele quer da sua vida. E existe uma frase em nossas vidas, quando crianças, em que perguntamos, uma fase em nossas vidas em que perguntamos, quando crianças, nós perguntamos tanto, meus irmãos, perguntamos tanto que as pessoas já ficam até saturadas. Não é verdade? Você que é pai, você que é mãe, existiu essa fase na vida do seu filho. Eu lembro da Brenda, quando ela atingiu aquela fase de 5, 6, 7 anos, mais ou menos, são 3 anos mais ou menos, Presidente Miguel, não é isso? Por que isso? Pai, por que isso? Pai, por quê? Pai, por quê? Irmãos, aquilo ali, ele acaba até saturando a gente. Mas graças a Deus nós temos o amor de Cristo nas nossas vidas. Graças a Deus. Mas quando nós vamos alcançando a idade, assim do presbítero Miguel, é brincadeira, meus irmãos. Quando nós vamos ficando mais velhos, meus irmãos, quando nós vamos alcançando a idade, nós já achamos que temos a resposta para todas as coisas. Deixamos de ser aquela criança que perguntava tudo, que queria saber de tudo. Por quê? Porque ela queria adquirir conhecimento para a sua vida. Por isso elas tanto perguntam. Você não foi diferente, eu não fui diferente. Existiu a fase dos porquês na nossa vida, mas a idade vai chegando, os anos vão passando, e nós já achamos que temos todas as respostas e deixamos de perguntar. Existem casos até mesmo que as pessoas acham que é o dono da razão, que nunca estão erradas.
Talvez você convive com pessoas dessa maneira. Quando você vai conversar com alguém, quando você vai conversar com alguém na sua fábrica, no seu local de trabalho, existem pessoas que acham que são donas da razão. Elas nunca estão erradas. E como resultado, essas pessoas tentam entender tudo em função daquilo que elas sabem. Mas toda mudança e crescimento mora na vida daquelas pessoas que estão sempre prontas a perguntar. Se nós estivermos sempre prontos a perguntar, meus irmãos, tenha certeza de uma coisa: mudanças virão sobre as nossas vidas, crescimento virão mudar as nossas vidas. Aleluia! Se nós estivermos sempre prontos a perguntar, o que já sabemos, isso daí é passado, meus irmãos. O que ainda temos que descobrir faz parte do futuro. E se nós não perguntarmos para Deus, nós vamos estar desinteressados por aquilo que Deus Ele tem para realizar na nossa vida. Nós temos que tornar as perguntas maiores do que as nossas respostas. E se nós fizermos isso, nós estaremos conduzindo as nossas vidas para um futuro maior, com novas possibilidades. Por quê? Porque nós estamos perguntando para o Senhor. E aquele, meus irmãos, que pergunta para Deus, aquele que deseja adquirir conhecimento, aquele que pergunta para o Senhor Ele responde. A palavra do Senhor nos diz: batei, batei e abrir-se-vos-á, pois todo aquele que pede recebe, o que busca encontra, e ao que bate abrir-se-lhe-á. Aleluia! Aí aquele homem, meus irmãos, ele perguntou que era aquilo. Nada mais é poderoso do que uma pergunta. A nossa mente não consegue ignorar, irmãos, quando existe um ponto de interrogação. Talvez na sua mente exista um ponto de interrogação. Por quê? Por quê? Por quê? Por que isso acontece? Por que isso não aconteceu? Por que isso está acontecendo? Existem inúmeros pontos de interrogação. Mas pergunte para o Senhor nessa noite o porquê isso está acontecendo na sua vida. Pergunte para o Senhor nessa noite o porquê, Senhor, isso não aconteceu na minha vida ainda. Este homem, ele perguntou que era aquilo que estava acontecendo. Nós não podemos ignorar, meus irmãos. As perguntas, elas abrem as portas para nós descobrirmos possibilidades em nossas vidas. Como que nós vamos alcançar possibilidades? Como que nós vamos alcançar coisas para as nossas vidas se nós não perguntarmos? As perguntas, elas me tiram da ignorância e me aproximam do conhecimento. As perguntas, meus irmãos, elas abrem as portas da oportunidade. Se você quer crescer, se nós temos o desejo de crescer espiritualmente, temos que perguntar para o Senhor. Se você tem o desejo, se nós temos o desejo de que a nossa família ela seja bem sucedida, se nós desejamos que a nossa família ela seja uma bênção, nós temos que perguntar para o Senhor: Senhor, o que eu posso fazer para melhorar? Senhor, o que eu posso fazer para alcançar? As perguntas, elas podem nos colocar no caminho do milagre. Este homem, ele perguntou, e ele foi colocado no caminho do milagre, porque o próprio milagre era o Senhor Jesus, e ele estava passando por aquele lugar. Aleluia! Aquele homem, meus irmãos, ele teve a humildade de pedir ajuda a quem o podia ajudar. Muitas vezes, meus irmãos, nós temos vergonha de pedir ajuda. Muitas vezes nós estamos passando por situação, nós temos vergonha de pedir ajuda. Temos vergonha de pedir ajuda para a nossa esposa. Temos vergonha de pedir ajuda para o esposo. Temos vergonha de pedir ajuda para o pastor.
temos vergonha de pedir ajuda até mesmo para Deus. Mas este homem, ele não teve vergonha. Este homem, ele teve humildade para pedir ajuda, porque ele sabia que o Senhor o podia ajudar. E ele, ao identificar quem é que estava passando, aquele cego, meus irmãos, aquele homem, ele venceu o orgulho e se expôs publicamente com a sua deficiência e pediu ajuda ao Senhor. Ele se expôs. Imagine, meus irmãos, talvez as pessoas estavam passando por aquele lugar, aquelas inúmeras pessoas estavam passando ali por aquela rua, mas eles nem notaram que aquele cego, aquele homem estava ali sentado. Talvez se fosse eu e você passando por aquele lugar, seria somente mais um que estava sentado à beira do caminho mendigando. Mas quando aquele homem, ele clamou: Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim. Ele expôs ali, meus irmãos, toda a sua dificuldade. E ali, ele venceu aquele orgulho. Ele venceu, irmãos, aquela deficiência, porque ele pediu ajuda ao Senhor. Glória a Deus. Você pode abrir comigo a palavra de Deus no livro de Lucas, capítulo 7, versículo de número 36 a seguir. Lucas, capítulo de número 7, versículo de número 36 a seguir. Vemos aqui, meus irmãos, que a humildade, ela atrai o quê? A graça de Deus. Está aqui a passagem de uma mulher pecadora que ungiu os pés de Jesus. Versículo 36 a seguir, pode acompanhar na sua Bíblia. Diz assim, que rogou-lhe um dos fariseus que comesse com ele. Entrando na casa do fariseu, tomou o lugar à mesa. E certa mulher da cidade, uma pecadora, sabendo que ele estava à mesa na casa do fariseu, levou um vaso de alabastro com unguento, e estando por detrás aos seus pés, chorando, regava com suas lágrimas, então os enxugava com os próprios cabelos, beijava-os e os ungia com unguento. Quando o fariseu que se tinha convidado para isto, disse consigo mesmo: se este fosse profeta, saberia quem é e qual é a mulher que lhe tocou, pois é pecadora. Esse homem, ele disse no seu pensamento. Disse Jesus ao fariseu: Simão, uma coisa tenho a dizer-te. Respondeu ele: dize-a, mestre. Certo credor tinha 2 devedores. Um lhe devia 500 denários e o outro 50. Não tendo eles como pagar, perdoou-lhes a ambos. Ora, qual deles amará mais? Respondeu-lhe Simão: tenho para mim que é aquele que mais perdoou. Disse-lhe Jesus: julgaste bem. Então, voltando-se para a mulher, disse a Simão: vês tu essa mulher? Entrei em tua casa e não me deste água para os pés. Esta, porém, regou com lágrimas os meus pés e os enxugou com os seus cabelos. Não me deste ósculo, mas esta deste, desde que entrou, não cessou de me beijar os pés. Não me ungiste a cabeça com óleo, mas esta ungiu meus pés com unguento. Por isso te digo que os teus muitos pecados lhe são perdoados, pois muito amou. Mas aquele a quem pouco é perdoado, pouco ama. Então Jesus disse à mulher: os teus pecados te estão perdoados. Os que estavam à mesa começaram a dizer entre si: quem é este que até perdoa pecados? Jesus disse à mulher: a tua fé te salvou, vai-te em paz. Nós vimos aqui, meus irmãos,
um ato de humildade por parte dessa mulher. E este ato de humildade, meus irmãos, atraiu a graça de Deus sobre a vida dela. Este ato de humildade, aquela mulher, desde que entrou, regava. Os judeus, eles tinham um costume, meus irmãos, de quando entrasse alguém em sua casa, eles ofereciam água para lavar os pés. Eles o beijavam, ósculo santo. Eles ungiam. Mas veja, que desde que Jesus, ele entrou na casa de Simão Pedro, não ofereceu água, não o beijou, e muito menos o ungiu. Mas aquela mulher, ela deu uma grande lição de humildade, e ela alcançou a graça de Deus. Aleluia. Há pessoas, meus irmãos, que reconhecem a sua deficiência, ouve e pergunta, porém falta coragem e humildade para pedir ajuda. Eu não digo isso, meus irmãos, apontando a alguém, porque quantas vezes nós temos vergonha de pedir ajuda? Eu não sou diferente, eu sou humano como os irmãos, mas muitas vezes nós nos sentimos retraídos, nós sentimos vergonha de pedir ajuda. Mas Deus, nessa noite, Ele quer mudar a nossa situação. Aleluia. Deus, nessa noite, Ele quer mudar a situação da igreja. Ele quer mudar a situação das famílias. Por falta de coragem, por falta de humildade, as pessoas não querem pedir ajuda. Por que isso acontece? O que pode estar por trás dessa falta de coragem para pedir ajuda? Talvez, meus irmãos, existe um medo em nossas vidas de nós não sermos compreendidos. Talvez existe um medo em nossas vidas de nós não sermos entendidos. Talvez existe um excesso de preocupação com a opinião de muitos. E muitos têm muitas opiniões para dar. Muitos têm muitas opiniões para dar nas nossas vidas. Mas sabe, talvez o excesso de preocupação nos impede que nós venhamos a pedir ajuda. Achar que Deus tem mais o que fazer do que se preocupar com o nosso problema, não é verdade? Antes de eu aceitar a Jesus, eu dizia muito isso para minha esposa. Ela, Jesus para lá, Jesus para cá, em casa. E aí, Jesus, eu sei que na sua vida não foi diferente. Talvez você não disse com as mesmas palavras, mas um dia eu disse isso para minha esposa. Deixe esse Jesus falar, porque ele tem mais o que fazer, ele não está te ouvindo. Mas enganado estava eu, por quê? Porque ela estava clamando, ela estava pedindo ajuda para Deus. Aleluia. Eu não entendia isso, meus irmãos. Aquele que está cego, porque o Deus desse século cegou o entendimento das pessoas de uma tal maneira que elas não conseguem enxergar a verdade. Eu vivia dessa maneira, cego, porque Ele me cegou e não conseguia enxergar que ela estava pedindo ajuda para Deus, porque ela, com as suas forças, ela sabia que ela não podia, mas existe um Deus no céu que para Ele nada é impossível. Aleluia. Aquele homem, meus irmãos, aquele homem não, nós às vezes não pedimos ajuda por causa do orgulho também que vem sobre as nossas vidas. Às vezes as pessoas estão passando por dificuldades, irmãos. Nós vemos muito isso lá fora. Nós trabalhamos ali, lidamos com um público, pessoas de várias classes, pessoas de várias religiões, até mesmo cristãos que passam por dificuldades, mas não têm coragem de pedir ajuda, por causa do orgulho. Mas, meus irmãos, aquele homem, ele se humilhou. Aquela mulher, ela se humilhou. E quando nós nos humilhamos, nós alcançamos a graça de Deus. Aleluia. Aleluia. Aquele homem, meus irmãos, ele pediu
Quem pede o que não precisa, pede errado. É necessário nós mostrarmos para Jesus a nossa deficiência. É necessário que nós venhamos a dizer para o Senhor: Senhor, eu tenho uma deficiência nessa área. Senhor, eu tenho uma dificuldade nessa área. E aquele homem, ele disse: o meu maior problema, a minha incapacidade era a minha incapacidade de enxergar. Qual é o seu problema? Qual tem sido o meu problema? Qual é a nossa maior deficiência, meus irmãos? Eu sei que você tem uma deficiência, eu sei que você tem uma dificuldade, porque nós, irmãos, somos homens cheios de falhas, cheios de dificuldades, no lar, no trabalho, na igreja, com os nossos filhos, com a esposa, com o esposo. Todos nós temos dificuldades. Todos nós, meus irmãos, temos deficiências em nossas vidas. E como que nós podemos mudar? Olhando a atitude deste homem. Este homem, meus irmãos, ele parou, ele ouviu. Este homem, meus irmãos, ele clamou. Este homem, meus irmãos, ele não ficou calado diante da circunstância que ele estava, mas ele clamou ao Senhor. E algumas dificuldades, meus irmãos, na vida do homem, nos impede de nós chegarmos ao Senhor. Algumas dificuldades na vida de nós, homens, nos impede, irmãos, de nós termos uma vida feliz dentro do nosso lar, dentro do casamento. Algumas dificuldades são, meus irmãos, por parte dos homens, nós homens. Muitas vezes nós não cumprimos com aquilo que nós prometemos. Às vezes isso é uma dificuldade, irmãos. Quem não cumpre o que promete, não inspira confiança, não tem credibilidade. Mateus 5:37, o que diz na sua Bíblia? Você pode ler? Mateus 5:37. Glória a Deus. Um irmão, uma irmã, possa ler. Seja o vosso falar sim, sim, não, não. O que passar disso é de procedência maligna. Então, meus irmãos, quando você ou eu, nós não podemos cumprir algo, não podemos prometer. E uma das maiores dificuldades do homem é que ele promete e não pode cumprir com aquilo que ele está falando. O homem, ele tem dificuldades em trabalhar só com a verdade. Colossenses capítulo 3, versículo de número 9 nos diz: não mentais uns aos outros. E Efésios capítulo de número 5, versículo de número 25, meus amados irmãos, pode abrir sua Bíblia comigo? Efésios capítulo 5, versículo de número 25, o irmão ou irmã que encontrou, pode ler, possa ler, por favor? Vós, maridos, amai as vossas mulheres, como também Cristo amou a igreja, e assim mesmo se entregou por ela. Aleluia! Vós, maridos, amai a quem? As vossas mulheres. Como? Como, irmãos? Como Cristo amou a igreja. Então, uma das maiores dificuldades do homem em trabalhar, tem a dificuldade em trabalhar só com a verdade. Muitas vezes, meus irmãos, o homem, ele tem dificuldade de olhar para a sua esposa e dizer que a ama. E Jesus, ele disse na sua palavra: vós, marido, amai a vossas mulheres, assim como Cristo amou a sua igreja. Muitas vezes os homens
pode até dizer mesmo que as ama, mas por trás disso, irmãos, existe uma mentira. E Cristo, meus amados irmãos, nos disse que nós temos que amar as nossas mulheres, assim como Cristo amou a igreja. Por isso, nós temos que deixar a mentira e falar cada um a verdade para com o nosso próximo. Isso tem sido a causa da destruição de muitos lares. Meus irmãos, quantos lares estão sendo destruídos? Quantos lares estão sendo devastados por causa da mentira? A inconstância também, ela não termina. O homem também é inconstante, ele não termina o que começa. O homem é explosivo, talvez por motivos tão banais, meus irmãos. O homem explode. Mas quem controla, Provérbios 17, 27, quem controla as suas palavras é sábio, e quem mantém a calma mostra que é inteligente. Aleluia. O homem é consumista compulsivo, ele compra sempre por desejo e não por necessidade. Paulo ele diz que as virtudes do Espírito é o que? Gálatas 5:23, o domínio próprio, e aqui inclui também o domínio do desejo. Muitas vezes, irmãos, nós, homens, temos essa dificuldade. Consumismo compulsivo. O homem, ele é desorganizado. Não estamos generalizando. Existem homens que são mais organizados que mulheres, mas na sua maioria, o homem ele é desorganizado. Eu acho que os irmãos vão me pegar lá fora depois. Mas irmãos, é uma realidade. O homem não planeja nada, o homem não tem uma lista de prioridade, o que dá na telha ele vai fazendo. Isso é desorganização. O homem ele é indisciplinado, ele não cumpre com o horário, ele não cumpre com a data, ele deixa a esposa esperando, ele esquece a data do casamento, esquece a data do aniversário, não lembra nem o ano que casou, muito menos lembra quantos anos sua esposa tem. Isso que eu ouvi dizer, ainda bem. Meus irmãos, mas somos nós homens. Existem tantas outras coisas. Se nós, irmãos, nós não nos submetemos à disciplina, irmãos, amanhã nós podemos chorar com a dor do remorso e do arrependimento. É uma verdade isso, irmãos. Muitos têm sofrido essa dor hoje. Por quê? Porque não se arrependeu, porque não procurou tomar um rumo na sua vida, porque não procurou tomar um caminho na sua vida. O homem é agressivo. Ele agride com palavras, com gestos, com expressão facial, fisicamente. Às vezes, quando a sua esposa fala alguma coisa para você, né, marido? Você já franze aqui a testa, né? Você já dá aquele olhar de metralhadora. Nós precisamos mudar isso. Eu preciso mudar isso na minha vida, irmãos. Precisamos. Se nós quisermos ter um lar abençoado, nós precisamos. O homem, irmãos, ele é inflexível. Ele quer sempre ter a razão, mesmo estando errado. Não é verdade? É verdade. Por causa da natureza. Mas Deus, Ele quer mudar as nossas vidas. Ele mudou a vida deste homem. Ele mudou a vida deste cego. E Deus, Ele quer mudar as nossas vidas. Mas as mulheres também têm as suas dificuldades. As mulheres também têm as suas deficiências. Não é só o homem. Tem mulher que é insubmissa. Efésios 5:24. Sempre, irmãos, está competindo com o marido. A mulher, o homem ele fala algo, a mulher já vem com uma rajada em cima. Existem mulheres que é assim. O homem ele fala uma coisa, mas a mulher, irmãos, já vem ali com uma metralhadora.
As mulheres sejam submissas aos vossos maridos. Está escrito: a boa esposa é o orgulho do marido, mas a esposa que traz vergonha ao marido é o câncer nos ossos dele. Provérbios 12:4. Jovens, ouve essas palavras e guardem nos vossos corações, porque um dia vocês vão casar. Vocês não estão livres. Estamos falando aqui hoje para a família. E vocês não estão livres dessa palavra, não. Vocês são mulheres. Os jovens que não são casados também são homens. Um dia irão se casar também. Irão passar por circunstâncias, irão passar por problemas, por dificuldades. Mas, quando nós ouvimos a palavra do Senhor, aleluia, o Senhor nos concede a vitória. A mulher, irmãos, ela é dominadora. São aquelas que usam qualquer meio para dominar o marido. É verdade, irmãos. Nós já ouvimos falar em muitos casos que as mulheres, elas falam que está doente porque não quer que o marido se chegue próximo dela. Tem mulheres que, para o marido se chegar, tem que deixar o seu salário aqui, na minha mão. É verdade, irmãos, é verdade. O que nós estamos falando aqui não é mentira, é verdade, irmãos. Tem mulheres, se você quiser ter uma coisa comigo, dá aqui o seu salário, e eu vou tomar conta do seu salário. Irmãos, e tem homem que é bobo e entrega. Tem homem que é bobo e entrega. Irmãos, tem que ter um consentimento mútuo. Eu não sei se eu pisei na ferida de alguém aqui, irmãos, mas depois você vai lá falar com o pastor. Aleluia. Tem mulher que é autoritária. O apóstolo Pedro, em sua carta, 1 Pedro, capítulo 3, versículo 1 e 2, nos diz que o comportamento sábio da mulher cristã deve ser o seu maior testemunho. Se hoje eu estou aqui, irmãos, é porque a minha esposa, não é porque minha esposa, ela é pai em várias áreas da vida dela. Não estou puxando sardinha para o lado dela, irmãos. Ela é falha em várias áreas da vida dela. Mas se hoje eu estou aqui, é por causa do comportamento que ela teve quando ela aceitou a Jesus. Eu olhei para aquele comportamento dela. E quando as dificuldades veio sobre a minha vida, quando os problemas veio sobre a minha vida, eu observei isso na vida dela e desejei ter a mesma mudança que Deus fez na vida dela. Aleluia. A mulher, ela é autoritária. Ela trata o marido como se ele fosse um filho adolescente. Provérbios 14:1. A grande diferença entre a mulher sábia e a tola. A mulher muitas vezes ela acha que o seu filho é adolescente. Não pode. Não faz. Não que você não pode ser assim. Não que você não pode ser assado. Autoritarismo. Não que o homem também não seja. Existem muitos homens dessa maneira. Existe, irmãos. Temos essa dificuldade. Tanto homem como mulher. Não estou apontando aqui uma dificuldade de um ou uma dificuldade de outro. Mas no âmbito geral, irmãos, nós temos essa dificuldade. Tem mulher que ela é indisciplinada no falar. Ela não reconhece a hora de falar e a hora de ficar em silêncio. Provérbios 13:3. O que guarda a boca conserva a sua alma, mas o que muito abre os lábios, a si mesmo se arruína. Tem mulher que ela é desleixada. A maneira como ela cuida da casa, a maneira como ela cuida das coisas, isso vai revelando no caráter. Provérbios 31:27 nos diz: atende ao bom andamento da sua casa e não come o pão da preguiça. Tem mulher, irmãos, de vez em quando passa aí esse programa na televisão japonesa, que ali a produção ela vai nas casas, irmãos, e você vê ali a miséria em que as mulheres estão, vivendo em meio a um caos dentro do seu lar, por causa da preguiça, montanhas de lixos, montanhas de coisas supérfluas
que não vão trazer nenhum bem-estar para a vida dela. Mas existem mulheres que estão vivendo dessa maneira. E Deus não quer que nós venhamos viver dessa maneira. Deus não quer que a mulher ela seja desleixada. Deus não quer que o homem ele seja relaxado. Tem mulher que é consumista compulsiva. Quando a esposa ela não tem equilíbrio no gastar, ela compromete o que é a economia do lar. Tem mulher que é dessa forma. Amor, eu preciso comprar lá aquela sombra. Eu preciso comprar lá esse mês, eu preciso comprar aquele lápis. Esse mês aqui eu preciso comprar aquele... Como é que chama, irmãs? Aquele pode passar aqui? Olha como que as irmãs sabem. Todo mês, às vezes toda semana precisa comprar algo. Tem mulher que é consumista, compulsiva. Como existe homens também que não pode ver nada que quer comprar. Vê uma televisão nova quer comprar. Vê uma geladeira nova quer comprar. Embora isso seja bênção pro lar, né, irmãos? Mas ver algo novo, não pode ver algo saindo no mercado, quer comprar. Consumismo, consumista. Tem mulher que é impaciente e não sabe esperar. Assim como... Aleluia! Eita, Jesus ajuda. Graças a Deus que o culto ainda não terminou, irmãos. Queridos, nós vamos orar aqui. Nós vamos orar, irmão. Vamos orar aqui. E você vai pedir perdão para sua esposa, o esposo vai pedir perdão para o esposo. E vamos sair daqui felizes, irmãos. Sem pé de guerra, em nome de Jesus. Jesus ele continua perguntando: o que queres que eu te faça? Aleluia. Qual é a sua deficiência? Qual é a minha deficiência? Qual é a nossa maior incapacidade? O pedido do homem, irmãos, daquele cego, foi inteligente. Ele podia pedir: Senhor, me dá um prato de comida, Senhor, me faz um milagre, Senhor, me arrumou um cachorro para me guiar, Senhor, eu preciso de uma pessoa para me guiar, Senhor, eu preciso de um lar para não ficar mendigando aqui. Mas aquele homem, ele fez um pedido inteligente. E embora ele precisasse de muitas coisas, mas a sua maior necessidade, irmãos, era de recuperar aquilo que ele havia perdido. E o que ele havia perdido era a sua visão. A sua maior necessidade. Ele pediu com inteligência. Ele pediu com prudência. Seria, meus irmãos, incoerência da parte daquele homem se ele pedisse bens materiais, continuasse cego, na verdade. Senhor, eu quero uma casa. Deus lhe pode dar uma casa, ele dá uma casa, mas que adianta ele ter uma casa e é cego? Que adianta ele ter um prato de comida, mas ele continua cego? Se ele estava diante do Deus dos deuses, daquele que faz milagre, daquele que para ele nada é impossível. Aleluia. Mas ele pediu certo: recupera a minha vista. Eu preciso voltar a enxergar. Aleluia. Então Jesus disse: vê, a tua fé te salvou. Em outras palavras, Jesus disse: recupera, parafraseando, recupera o que você um dia perdeu. Meus irmãos, vamos colocar em pé em nome de Jesus. Glória a Deus. Aleluia. Talvez muitos de nós estamos vivendo como esse cego. Talvez muitos de nós estamos cegos, não fisicamente, mas estamos cegos espiritualmente. Perdemos algo em nossas vidas. Estamos assentados à beira deste caminho, mendigando, sabendo que nós podemos clamar ao Senhor dos Exércitos, sabendo que podemos contar com Ele, porque Ele está aqui para nos ajudar. Talvez muitos tenham perdido o desejo de estar entre família. Talvez
homem já não tem mais desejo pela esposa, a esposa já não tem mais desejo pelo homem. Talvez você não tenha mais amor pelos filhos, os filhos já não têm mais amor pelos pais. Estamos passando por dificuldades, problemas no lar, na família, no casamento, na fábrica, ou seja, lá onde o problema vem. Este homem, ele era cego, ele não enxergava, mas ele clamou: Jesus, Filho de Davi, tem misericórdia de mim. Aleluia. E Jesus disse: a tua fé te salvou. Recupera o que você um dia perdeu. E essa é a vontade do Senhor, que todos recuperemos aquilo que perdemos de tão precioso. O que você tem perdido? O que você perdeu de tão precioso na sua vida? Talvez você tenha perdido algo na sua vida. Talvez você tenha perdido algo no seu casamento. Talvez você tenha perdido algo no seu ministério. Talvez você tenha perdido o desejo de estar na casa de Deus. Talvez você tenha perdido o desejo de servir ao Senhor. Eu não sei o que você perdeu, meus irmãos, mas uma coisa eu sei, que nós estamos diante de um Deus que pode todas as coisas. Toda mudança ela passa pelo ouvir, pelo perguntar, pelo clamar. A autoconsciência das próprias deficiências é crer no poder daquele que pode transformar as nossas vidas. Você crê que Deus pode transformar a sua vida? Eu creio. Você crê? Você crê que Deus pode mudar a situação que você se encontra? Você crê que Deus pode mudar o seu casamento? Eu creio. Ele fez isso no meu casamento. Ele fez isso no meu lar, irmãos. Aleluia. Ele restaurou o meu casamento. Ele restaurou o meu lar. Ele restaurou o meu amor pela vida da minha esposa, porque eu não tinha mais amor por ela. Mas Ele restaurou. Ele entrou na minha vida. Eu falei: Jesus, tem misericórdia de mim e muda a minha situação. E Ele ouviu o meu clamor. E o Senhor, Ele está aqui para ouvir o seu clamor. Aleluia. Lucas 1,37 já foi dito: porque para Deus nada é impossível. Mateus 18:19 nos diz: também vos digo que se dois de vós concordarem na terra acerca de qualquer coisa que pedirem, ser-lhe-á concedida por meu Pai que está no céu. Eu não sei a sua dificuldade, a dificuldade dentro do seu lar, mas aqui está uma prova de que se vocês são em dois, vocês clamarem ao Senhor, e aquilo que vocês concordarem na terra, ser-lhe-á concedida por meu Pai que estás no céu. Esta é a palavra do nosso Senhor Jesus. Eu não sei o milagre que você precisa, mas eu sei o milagre que eu preciso. Eu não sei o que você precisa dentro do seu casamento, no seu lar, na sua vida financeira, no seu trabalho, na sua vida ministerial, na escola, entre os seus amigos, entre os seus parentes. Mas Deus, Ele sabe. Aleluia. Mateus 18:20: pois onde estiverem 2 ou 3 reunidos em meu nome, aí estarei no meio de vós. Nós estamos aqui 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Estamos em uma pequena multidão. E não é impossível nós pararmos ao Senhor nessa noite. Que o Senhor não possa ouvir o nosso clamor, igreja.
convidar você nesta hora a fechar os seus olhos.